Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CONCAF. Eu me chamo Marina Paiva Bussaf, sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista. Tenho o prazer de apresentar a vocês o professor doutor Josimar Eloy, que irá ministrar a palestra intitulada Nanocarreadores como Sistemas de Liberação para a Terapia do Câncer. O professor Josimar possui graduação em Farmácia Bioquímica, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Ceará, atuando em pesquisa de sistemas nanoestruturados funcionalizados para o tratamento de câncer. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade do palestrante e também a presença de todos no nosso congresso. Espero que a palestra seja de bom proveito. Estamos todos à disposição para quaisquer dúvidas e comentários nos nossos canais de comunicação. Todas as perguntas podem ser enviadas diretamente para o e-mail do conferencista, que está no último slide de sua apresentação. Boa palestra! Olá, meu nome é Josimar Eloy, eu sou professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Eu atuo na graduação na área de produção de medicamentos e cosméticos e na pós-graduação atuo em pesquisa na área de nanotecnologia para o tratamento de câncer, que é a palestra que eu vou apresentar para vocês hoje. Aproveito para agradecer à comissão organizadora pelo convite, é uma alegria para mim compartilhar um pouco da minha área de pesquisa com vocês. Bom, antes de eu começar falando propriamente da aplicação da minha linha de pesquisa na área de tratamento de câncer, particularmente falando sobre os sistemas de liberação funcionalizados, para liberação específica, eu vou apresentar um pouco do panorama a respeito de nanopartículas, falando um pouco, então, das possibilidades que a gente tem. Temos os carreadores poliméricos, carreadores lipídicos, carreadores inorgânicos. Então, todos esses têm aplicações muito específicas para tratamento e também para diagnóstico de câncer. No que tange a nanocarreadores poliméricos, a gente pode ter basicamente dois sistemas do tipo nanopartículas poliméricas, Podem ser sistemas do tipo esferas, nanoesferas, sistemas totalmente maciços, preenchidos, ou sistemas do tipo nanocápsulas, com uma variedade de polímeros, policaprolactona, PLGA, quitosana, diversos materiais podem ser empregados, então, na síntese dessas nanopartículas poliméricas. E é interessante que a gente tem no mercado já, hoje, para tratamento de câncer, nanopartícula de albumina, que é um material biocompatível, então, disponível aí para o fármaco paclitaxel. Temos também diferentes tipos de organização, a gente pode encontrar micelas poliméricas, dendrímeros, que são sistemas ramificados, de última geração, são sistemas que têm uma capacidade de encapsular moléculas hidrofóbicas com uma boa capacidade. Temos também nanopartículas do tipo hidrogel, e a gente tem os sistemas mais tradicionais, que são os sistemas lipídicos, que são sistemas, no geral, bastante biocompatíveis. A gente pode sintetizar esses carreadores lipídicos com lipídios de membrana, lipídios que a gente encontra nas nossas células, fosfatidilcolina, colesterol. A gente pode ter lipossomas, que são sistemas do tipo bicamada, então a gente tem essa bicamada lipídica de fosfolipídios, e nesse ambiente hidrofóbico a gente pode encapsular moléculas hidrofóbicas também, lipofílicas, e aqui no interior aquoso a gente pode encapsular moléculas hidrofílicas. Então, são os sistemas mais maduros que a gente encontra hoje, A gente tem uma diversidade já de lipossomas no mercado, então já é uma realidade, na clínica, podendo encapsular moléculas, então, de diferentes polaridades. Inclusive, um sistema muito famoso é o medicamento Doxil, contendo doxorubicina, para tratar uma diversidade de tumores. Temos também sistemas, para vencer um pouco de problemas de estabilidade que a gente pode encontrar com lipossomas, temos as nanopartículas lipídicas sólidas, então são sistemas que são compostos, como o nome já diz, por lipídios sólidos à temperatura ambiente, então podem melhorar um pouco da questão de estabilidade. Podemos ter carreadores nanolipídicos estruturados, que a gente tem, então, uma mistura de lipídios sólidos e lipídios líquidos, e também sistemas do tipo micelas fosfolipídicas. Uma outra possibilidade interessante são sistemas inorgânicos, particularmente para uso diagnóstico. Então, a gente tem uma variedade de materiais que podem ser empregados com essa finalidade, por exemplo, nanopartículas de ouro,
Então, ainda são interessantes as nanopartículas de ouro, porque elas podem absorver a luz no comprimento de onda do infravermelho e liberar calor. Então, é uma estratégia para você potencializar a liberação do fármaco, uma vez que você tem um estímulo térmico. Por exemplo, o câncer, a gente sabe que o tecido tumoral pode ter uma temperatura um pouco mais elevada, comparado ao resto do corpo, até 40 graus. Então, isso poderia, em teoria, facilitar a liberação de uma nanopartícula contendo um fármaco antitumoral, uma vez que chega ao sítio tumoral. Temos também tipos nanoesferas, nanoconchas, temos nanopartículas magnéticas, produzidas, por exemplo, com materiais super paramagnéticos, magnetita, por exemplo, que são capazes, então, de responder a um estímulo magnético e liberar o fármaco também. Sistemas fluorescentes, como quantum dots. Os quantum dots são interessantes porque eles são bastante pequenos, têm uma excelente fluorescência. Então, a gente tem uma diversidade aqui, nanopartículas de prata também, com propriedades antimicrobianas. Então, a gente tem uma variedade aqui de sistemas que podem ser empregados. Agora, qual é a função do nanocarreador? Por que seria interessante, então, a gente usar um nanocarreador? Por que ele seria melhor do que uma nanopartícula, do que um sistema como uma solução, uma formulação tradicional, como uma emulsão, uma suspensão? Porque o nanocarreador, ele permite uma série de vantagens para o fármaco encapsulado. Promove um aumento da estabilidade, particularmente se é uma molécula suscetível à degradação química, à oxidação, se sofre uma hidrólise, aumenta a solubilidade. A nanopartícula tem uma área superficial muito grande e isso pode acarretar um aumento de solubilidade bastante expressivo, considerando que a biodisponibilidade dos fármacos muitas vezes é limitada pela questão da solubilidade. Promove a liberação controlada, então liberando o princípio ativo de forma lenta, permitindo que a gente tenha um ajuste de dose, não tenha necessidade de administrar várias dosagens, então reduz a questão de efeitos colaterais, interessante. Melhora a farmacocinética, então a gente pode possibilitar que a nanopartícula tenha um longo tempo de circulação no plasma, que ela não seja capturada pelos macrófagos, que ela escape do reconhecimento pelo sistema imunológico, né? Então, existem diversas estratégias para essa finalidade. A gente pode, por exemplo, recobrir a superfície da nanopartícula com polietilenglicol. Então, a gente tem as nanopartículas de longo tempo de circulação. E uma característica muito importante, que é um grande foco da minha linha de pesquisa, que é essas nanopartículas podem ser funcionalizadas, então terem uma liberação site-específica. O que significa isso? Elas podem ter a superfície modificada com ligantes, então, que são reconhecidos por receptores, que são marcadores tumorais, receptores superexpressos na superfície de células tumorais. Então, a gente pode conectar na superfície da nanopartícula um anticorpo monoclonal, um peptídeo, folato, transferrina, aumentando o reconhecimento pelo alvo. Então, isso é uma estratégia bastante moderna em tecnologia farmacêutica. Bom, falando um pouquinho em mais detalhes de cada uma dessas características, a liberação controlada, a gente tem aqui a comparação em vermelho, do que seria uma liberação sustentada, controlada, e aqui em azul a liberação convencional, né? Por exemplo, um comprimido, uma cápsula de administração oral. Então, isso é seguido de uma absorção, aqui a gente tem no eixo Y uma concentração plasmática, né, dosada. A gente tem um evento de absorção, isso aqui é a farmacocinética, e existe um pico, e esse pico muitas vezes ultrapassa a concentração máxima terapêutica, então a gente pode ter um nível aqui de toxicidade. Depois, é claro que vai haver a excreção, né, o clearance, muitas vezes hepático, e essa molécula vai sendo metabolizada, vai cair no nível plasmático, e eventualmente a gente pode ter um vale aqui já subterapêutico. Então, a administração convencional pode estar associada à toxicidade, é aí que podem aparecer os efeitos adversos, e períodos também onde a gente não tem o efeito, porque a concentração plasmática está muito baixa. Se a gente tem uma nanopartícula, ela pode ficar liberando ali lentamente o fármaco, então essa liberação pode ser lenta, evitando as múltiplas administrações, que são inconvenientes, né? Por exemplo, o paciente pode esquecer de tomar esse medicamento, e também evita essa questão de vales e picos e mantém aí a concentração plasmática no nível adequado. Então, isso é bastante interessante. A gente tem a possibilidade de ter um longo tempo de circulação, o que significa que essa nanopartícula pode circular pelo plasma e sendo captada pelo tumor, sem ser reconhecida pelo sistema imunológico. Como seria isso? A gente sabe que as nanopartículas podem ser vistas, então, pelo sistema imunológico através do processo de opsonização
que marca para o reconhecimento pelos macrófagos e depois seguindo a depuração no fígado. Se a gente recobre a superfície da nanopartícula com uma molécula longa, hidrofílica, como, por exemplo, o polietilenglicol, essa molécula ramificada, então, vai proteger, vai mascarar que a nanopartícula seja reconhecida pelos anticorpos, por exemplo, né? E não vai sofrer o processo de opsonização, portanto, esse reconhecimento pelo macrófago vai ser diminuído e essa partícula vai seguindo bastante tempo em circulação. A gente tem também a possibilidade de ter o efeito EPR. O que significa isso? O efeito EPR é um efeito de potencialização da captação e da retenção da nanopartícula no tecido tumoral. O que significa que o tecido tumoral tem uma capacidade intrínseca de captar essas nanopartículas, de concentrar essas nanopartículas. Por quê? A gente tem o processo, o fenômeno da neovascularização, né? Os tumores são irrigados, tem um processo de irrigação, né, bastante elevado, até porque os tumores têm um metabolismo bastante exacerbado e precisam de nutrientes. Então, a biologia do tumor evoluiu no sentido de ter essa neovascularização. E é interessante que as células endoteliais desses vasos vizinhos aos tumores, que irrigam os tumores, elas são ditas fenestradas. O que significa? Significa que elas têm aberturas e, por meio dessas aberturas, as nanopartículas podem extravasar e, então, acumular no tumor e sofrer um processo de recaptura pelo sistema linfático bastante lenta. Se a gente comparar com o tecido normal, essas células estão muito próximas umas às outras por tight junctions, então não há espaço para a nanopartícula extravasar. Então, é um fenômeno muito interessante e justifica o uso de nanopartículas concentrando o fármaco no tumor. Falando um pouquinho dos potenciais alvos, né, a gente tem uma diversidade de tumores que podem ser tratados com nanopartículas, e aí vai depender, obviamente, do tipo de fármaco que vai estar encapsulado, mas a gente pode ter mama, próstata, câncer de pele. Esses 3 alvos em particular eu já trabalhei e continuo trabalhando. E a gente tem, obviamente, tem que ser vista a questão de epidemiologia, né? Depende muito da localização do país, mas basicamente segue um padrão para homens e mulheres. O câncer, primeiro, o tumor mais prevalente é o do tipo pele, não melanoma, para ambos os sexos, né? Existem estratégias em nanotecnologia para tratar esse tipo de tumores, né? Por exemplo, o SCC, que é um carcinoma de pele bastante frequente, carcinoma celular, escamoso, e excluído esses tumores, a gente tem próstata afetando 20% de homens e mama afetando 30% de mulheres. Agora, esses tumores, seja próstata, mamas, não são uniformes, não são homogêneos. Existem diferentes classificações desses tumores. Então, quando uma paciente é diagnosticada, por exemplo, com um tumor de mama, o que se faz é a biópsia desse tecido para saber que tipo de célula, que tipo de tecido é esse e qual poderia ser um tratamento mais direcionado. Então, trabalhamos nessa linha também, com tumores específicos, dentre, por exemplo, tumores de próstata, tumores de mama, a gente tenta desenvolver uma terapia seletiva para esses tumores em específico. Falando um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, uma possibilidade é a gente ter a coencapsulação de fármacos com mecanismos de ação complementares em lipossomas. Então, esse artigo foi publicado na revista Colloids Biointerfaces há poucos anos atrás, e aí nós relatamos a encapsulação de paclitaxel, que é um taxano comumente utilizado para tratar câncer, e rapamicina, que é uma molécula que atua numa via específica, que é uma via mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, que é uma via que foi descrita há um tempo, e o protótipo dessa via é a própria rapamicina, né? Então, a gente sabe que tem células tumorais que perdem os mecanismos de controle desse crescimento, então essas células se tornam hiperresponsivas a estímulos como fatores de crescimento, porque elas têm essa via mTOR exacerbada. Então, a gente pode bloquear essa via com rapamicina, e tem descrito na literatura a associação desses 2 fármacos, paclitaxel, né, que inibe a despolimerização dos microtúbulos durante a mitose, e a própria rapamicina, porém não se tinha a coencapsulação num sistema de liberação até então. Então, nesse trabalho, a gente buscou otimizar as condições de preparo desse lipossoma, de razão de fármaco, qual tipo de lipídio, para a gente desenvolver um sistema ali que pudesse ter características ideais, um tamanho de partícula nanométrico, homogêneo, que pudesse ali ser dirigido para células de câncer de mama. Então, a gente faz a caracterização por espalhamento dinâmico de luz, um tamanho de partícula mais ou menos em torno de 100 nanômetros,
Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Aqui fica bastante evidente a bicamada lipídica do lipossoma. Fazemos também caracterização no estado sólido, para saber como essas moléculas estão encapsuladas. Se elas estão encapsuladas no estado amorfo, que é mais solúvel, ou no estado cristalino, que é menos solúvel. Isso, com certeza, tem implicação na farmacocinética e, como consequência, no efeito. Então, a gente faz por infravermelho, né, com transformada de Fourier. Nessa técnica, a gente identifica que os grupamentos químicos que estão presentes, então a gente faz uma comparação entre as moléculas dos fármacos isolados, como é esse espectro do lipossoma branco e do lipossoma com cada fármaco e também do lipossoma com os dois fármacos que foram encapsulados. E a gente vai vendo, comparando essas bandas das ligações químicas, por exemplo, a ligação da carbonila, né, o paclitaxel tem carbonila, que absorve mais ou menos em 1.700 centímetros a menos 1, a gente observa se essa banda teve algum deslocamento, alguma mudança quando o fármaco foi encapsulado, né? E o que a gente observa aqui foi a redução da cristalinidade, né, de ambos, paclitaxel e rapamicina, indicando uma melhora de solubilidade. E o DSC confirma isso, é uma análise térmica, onde a gente pode identificar moléculas e estruturas cristalinas com um pico endotérmico, e esse pico endotérmico acabou desaparecendo, uma vez que paclitaxel e rapamicina foram coencapsulados em lipossoma, corroborando, então, o que a gente tinha visto na técnica de infravermelho, né? Uma redução da cristalinidade dessas duas moléculas. Então, aqui a gente utilizou um sistema lipossomal pegilado por longo tempo de circulação, fizemos a encapsulação de fármacos separados e dos fármacos coencapsulados, avaliamos a eficiência de encapsulação por HPLC, uma eficiência maior do que 60%, investigamos tamanho de partícula, índice de polidispersão, que é interessante porque dá uma ideia da homogeneidade do sistema, e também avaliamos o potencial zeta, que é a carga superficial, que pode dar um indicativo de estabilidade. Então, aqui a gente teve um potencial zeta mais ou menos em torno da neutralidade em função da própria carga dos lipídios empregados. É importante encapsular, porém, a gente tem que saber também como que esse sistema se comporta numa solução, num tampão, em alguma coisa que mimetize a circulação sanguínea. Então, nesse sentido, a gente faz a liberação in vitro, utilizando membranas de diálise. E o que a gente observou nesse teste? Observamos, então, que os fármacos em solução, eles são liberados mais rápido, né, atingem um platô mais rapidamente, e quando a gente compara os fármacos encapsulados, essa liberação é bastante lenta. Significa que o lipossoma é bastante robusto, ele consegue segurar o fármaco encapsulado por bastante tempo. Esse fármaco, então, ele se mantém estável em circulação, que significa que esse lipossoma chegaria até o tumor, seria captado pelo efeito EPR, potencialmente contendo ainda o fármaco, porque não teria sido liberado muito precocemente. Também é importante avaliar a estabilidade físico-química, né, coloidal, então monitoramos por algum tempo tamanho de partícula, potencial zeta, índice de polidispersão, então esses sistemas foram estáveis. E uma etapa muito importante do trabalho é avaliar o efeito biológico, primeiramente em células de câncer. Então, nesse caso do trabalho, né, a gente utilizou um modelo de célula de câncer de mama, de camundongos, e fizemos a incubação, procedemos à incubação dessas nanopartículas, dos fármacos isolados e coencapsulados com essas células. Então, a gente avaliou o percentual de células vivas após um período de incubação definido. Com isso, a gente pode calcular a concentração inibitória de 50% das células. E o que a gente observou? Esses fármacos, né, em solução foram bastante potentes, principalmente o paclitaxel, e quando a gente coencapsulou, esse C50 diminuiu, ou seja, os fármacos ficaram mais potentes ainda. Seja numa combinação em solução, seja numa combinação em lipossoma. Então, esses dois fármacos, em conjunto, associados, tinham um efeito sinérgico de matar essas células, então potencializavam a morte celular, que para a gente era um resultado bastante importante. E uma etapa muito importante do trabalho é a avaliação em vivo. A gente desenvolve modelos de câncer em camundongo, então a gente injeta células de câncer em camundongo. Nesse caso, a célula 4P1 é uma célula de camundongo, então a gente injeta no camundongo comum, BALB-C, e esse camundongo desenvolve um tumor. Depois de um tempo, a gente vai monitorando esse tumor. E aí a gente começa os ciclos de quimioterapia, né, com os diferentes grupos em solução, essas soluções combinadas, controle negativo, os lipossomas, o lipossoma coencapsulado, e a gente vai fazendo as administrações de tempos em tempos e vai monitorando o volume tumoral. A gente realiza medidas com o paquímetro e calcula
o volume desse tumor e vai monitorando. Então, o grupo que foi melhor capaz de controlar o crescimento tumoral foi o grupo aqui em rosa, que é o lipossoma coencapsulado de paclitaxel e rapamicina, que se comportou bem melhor do que o lipossoma de cada fármaco separado e do que os próprios fármacos de solução. Veja, a solução de paclitaxel praticamente não teve efeito aqui em roxo. Então, o lipossoma melhorou bastante, principalmente o lipossoma coencapsulado. Ao final do estudo, a gente fez a biópsia, né, extraiu esses tumores, fotografou, fizemos estudos histológicos também, e que a gente percebe aqui o grupamento do lipossoma coencapsulado é aquele que os tumores estavam bem menores, percebam. Aqui a solução de paclitaxel, os tumores visivelmente grandes, e aqui o lipossoma coencapsulado, os tumores muito menores. Agora, a gente está falando de lipossomas pegylados, né, que são captados pelo efeito EPR, pelos tumores, mas é uma característica basicamente que as nanopartículas podem sofrer. Agora, como que a gente pode endereçar, direcionar essas nanopartículas para um alvo específico, né? Será que a gente pode se basear tanto assim nesse efeito EPR? Esse efeito EPR, muitas vezes, ele é demonstrado em animais, e ele pode ser muito diferente em humanos, pode ser, na verdade, muito menor. E também depende do tipo de tumor. O efeito EPR que a gente tem, por exemplo, num tumor de mama, não vai ser o mesmo que a gente vai ter no tumor de próstata, não vai ser o mesmo que a gente tem no tumor hepático, e pode depender muito do tipo de paciente. Então, a gente não pode confiar 100% nessa característica, né? Existia um estudo de Vlerken, né, há um tempo atrás, que mostrou que comparou, então, a quantidade de paclitaxel numa solução em relação à quantidade de paclitaxel numa nanopartícula que efetivamente chegava até o tumor. Então, esse autor, ele dosou a quantidade de fármaco no tumor. Então, ele comparou. Se eu administro o paclitaxel como uma solução, eu encontro 0,2% da dose administrada no tumor. Se eu encapsulo esse fármaco e administro como uma nanopartícula, eu encontro 0,6%. Então, uma melhora de 3 vezes. É considerável, mas dependendo do fármaco, dependendo do tumor, eu preciso ter, então, alguma estratégia para vencer todas essas barreiras endoteliais, barreiras celulares, a própria barreira da captação do fígado, para que eu consiga potencializar essa dose, chegando até onde eu quero, que é o tumor, onde eu quero matar, poupando tecidos saudáveis que eu não quero que tenha toxicidade. Nesse sentido, eu tenho a liberação sítio específico, a liberação ativa, né? Alguns autores chamam a liberação convencional de passiva, a liberação direcionada por alguma molécula de liberação ativa, através da estratégia de direcionamento, ou em inglês targeting, onde eu ligo, então, moléculas na superfície da nanopartícula, moléculas essas que podem ser reconhecidas, então, por um alvo, um receptor tumoral, por exemplo, né? Melhorando a localização tumoral dessas nanopartículas em comparação a tecidos saudáveis, facilitando o processo de reconhecimento e captação dessas nanopartículas pela célula tumoral. É claro, né, que eu sempre vou ter que pensar especificamente qual é meu alvo, então tem que ter um conhecimento bioquímico muito grande. Se é um tumor de mama, essa célula de mama responde a estrógeno, tem receptor de estrógeno, tem receptor de progesterona, ou não tem nenhum receptor conhecido, ou tem um receptor para algum fator de crescimento. Por exemplo, o receptor HER2 é um receptor muito bem estabelecido para tumores de mama, né, e que estão associados a uma agressividade bastante grande. Nesse sentido, existe um anticorpo já disponível para tratar esse tumor, que é o trastuzumab, ou o nome comercial Herceptin. Então, eu posso aproveitar esse anticorpo monoclonal que já existe na clínica e ligá-lo à nanopartícula para levar até a célula HER2 positiva, né? Então, basicamente, eu posso ligar anticorpos monoclonais, peptídeos de reconhecimento tumoral, folato. É interessante porque folato é uma vitamina, está ligada à síntese de DNA. Então, células que estão se dividindo muito rapidamente podem ter uma superexpressão de receptor de folato. E isso é uma verdade, é um fato para tumor de ovário. Então, os tumores de ovário estão associados a uma superexpressão de receptor de folato. Transferrina ligada a transporte de ferro. Na própria barreira hematoencefálica eu tenho receptor de transferrina. Então, se eu funcionalizar uma nanopartícula com transferrina, é uma possibilidade de eu levar essa nanopartícula para o sistema nervoso central, né, para tratar uma doença local, por exemplo, um glioblastoma, uma possibilidade. Carboidrato, particularmente para targeting hepático, né, para células hepáticas. Aptâmeros, que são anticorpos sintéticos, né, anticorpos químicos, que a gente chama,
são extremamente específicos para um alvo, também é uma possibilidade. Então, é claro que essa nanopartícula, por exemplo, aqui, decorada com anticorpo, ela pode ser reconhecida por receptores e pode sofrer um processo endocítico, mediado por caveolina, tem diversas formas, né, que essas vesículas podem ser formadas. Então, uma possibilidade também é investigar a via de uptake dessa nanopartícula pela célula. Se a gente pensar no fluxo de desenvolvimento de nano, eu tenho os lipossomas aqui descritos pela primeira vez por Banham, em 65, há muitos anos atrás, e até chegar efetivamente no mercado foram 30 anos, né? 95 foi aprovado pelo FDA, o Doxil, molécula doxubicina, que é uma molécula anfifílica, ela é encapsulada pelo método, então, de sulfato de amônio, né? Que é um gradiente de sal que força a encapsulação da doxubicina aqui no interior do lipossoma. Então, isso revolucionou o tratamento em nano. E aí eu tenho uma formulação peglada em comparação ao miocético, uma formulação com doxo, porém sem peglar, então é claro que elas vão ter perfis farmacocinéticos diferentes. E aqui em 2005 eu tenho a primeira formulação não lipossômica no mercado, né, de albumina, paclitaxel, e isso foi evoluindo. Até que hoje, aqui, Cadicila, eu tenho conjugados de fármaco com anticorpo. Eu ainda não tenho no mercado, que é o ADC, né, Antibody Drug Conjugate. Então, são bastante seletivos, bastante citotóxicos, mas eu não tenho ainda o anticorpo ligado a uma nanopartícula, que é a próxima, vamos dizer assim, etapa do desenvolvimento que a gente pode esperar clínico, né? Tem estudos clínicos aqui surgindo nos últimos 5 anos, então é uma possibilidade e eu atuo justamente nessa área aqui, desenvolvendo nanopartículas ligadas a anticorpos monoclonais. Para diversos alvos, eu já comentei aqui, um alvo que meu laboratório se interessa bastante é o HER2, para câncer de mama. A gente tem também a questão de células de pele, SCC, né, Squamous Cell Carcinoma, principalmente com outros alvos, né, não HER2. A gente tem diversos alvos também que podem ser interessantes. A EGFR, por exemplo, né, câncer coloretal tem superexpressão, alguns tipos de tumores de pele também. Até câncer de próstata, a gente sabe que não só a gente tem listados, né, alguns fatores que estão ligados à biologia do câncer de próstata, né, então não só receptor de PSMA, mas também EGFR. Então tem uma variedade bastante grande. É importante a gente conhecer qual é o nosso alvo, quais são as características biológicas, quem são esses receptores que a gente quer direcionar. É fundamental a gente saber isso para que a gente possa ter sucesso, então, tanto in vitro quanto in vivo, que é o propósito. Bom, a gente trabalha particularmente com anticorpos monoclonais, né, para a realização dessa funcionalização, e esses anticorpos, eles podem ser inteiros. Aqui eu tenho um anticorpo característico, né, a porção FC, aqui, fragmento cristalizável, né, e a porção FAB, a porção FAB que está ligada efetivamente ao reconhecimento do antígeno. Então, o que me interessa mesmo é essa porção FAB, então eu posso realizar uma digestão enzimática e ligar essa porção, só a porção que vai reconhecer o antígeno. O antígeno, no caso, vai ser o receptor da célula tumoral, né? Ou eu ainda posso ter que só a porção hipervariável produzida em laboratório, uma porção bem pequenininha, SCFV. Enfim, eu posso ou ligar o anticorpo inteiro, ou... E esse anticorpo inteiro, o problema é que ele pode ser imunogênico. Essa porção FC pode ser imunogênica, particularmente se o anticorpo não é humano ou humanizado, né? Então, se eu tenho um anticorpo murino, minimamente eu tenho que usar um anticorpo quimérico se eu quero evitar esse tipo de reação adversa. Então, por exemplo, um anticorpo quimérico que a gente tem no mercado é o cetuximab, né? É um anti-EGFR, a gente pode utilizar esse anticorpo inteiro, então, ou digeri-lo e usar a sua parte FAB para ligação com o lipossoma. Então, como que a gente faz isso? Esse artigo foi publicado pelo grupo há um tempo atrás, a gente se baseia numa reação química para ligar o anticorpo com a nanopartícula. Então, esse anticorpo em si, ele não é muito reativo, a gente precisa torná-lo reativo. Como assim? Inserir grupamento cisteína livre, aqui grupamentos com enxofre reativo nesse anticorpo. É uma reação de amina primária, por exemplo, de arginina do anticorpo, com reagente de Trout, que é um reagente comumente utilizado para a inserção desse grupamento tiol. E o que a gente faz agora com esse anticorpo tiolado? Ele consegue reagir com um lipossoma pré-formado, desde que esse lipossoma também contenha um grupo reativo. Por exemplo, contendo um lipídio com uma terminação aqui do tipo maleimida, que é um grupamento que reage muito bem com o enxofre reativo, formando uma ligação tio-éter.
Então, daí a gente tem o lipossoma, contendo o fármaco aqui encapsulado, esse grupamento maleimida ligado ao anticorpo etiolado. Então, existe essa âncora, esse grupamento químico aqui. E aí fica na pontinha o anticorpo, para ser reconhecido, então, pela célula tumoral. Realizamos um trabalho, então, de síntese desses imunolipossomas aqui, anti-HER2, né, então, modificados com a trastuzumab, para liberação de paclitaxel e rapamicina para câncer de mama. Então, aqui são os lipossomas, os imunolipossomas, por microscopia eletrônica, dá para ver bem as estruturas aqui bem vesiculares. E a gente quis saber, então, se esse anticorpo realmente estava presente na superfície do lipossoma. A gente quantificou esse anticorpo, né, no kit de dosagem de proteína. Também realizamos uma eletroforese em condições não redutoras, onde a gente observa a cadeia pesada e a cadeia leve desse anticorpo. Então, mostrando que realmente se trata do anticorpo. Fizemos a caracterização de eficiência de encapsulação, a gente conseguiu encapsular muito bem paclitaxel e rapamicina, uma continuação do artigo que eu tinha mostrado anteriormente, um tamanho menor a 150 nanômetros, um PDI bastante homogêneo e um potencial zeta em torno de menos 10 em função da carga do anticorpo. Fizemos estudos em cultura celular, a gente quis saber, então, se esse anticorpo estava promovendo a captação celular, então a gente comparou o lipossoma sozinho com o lipossoma com anticorpo em duas linhagens celulares, uma linhagem que expressa o receptor HER2 e uma linhagem que expressa pouco. E o que a gente observou foi que o imunolipossoma teve uma captação, ou seja, uma fluorescência maior, indicando uma captação melhor após 6 horas, praticamente não houve diferença entre lipossoma e imunolipossoma, porém, após 24 horas, o imunolipossoma foi captado melhor, principalmente aqui, se eu falo da célula HER2 positiva. E a gente confirmou esse mesmo comportamento em citometria de fluxo. Então, a gente observou e quantificou em citometria de fluxo. Fizemos os estudos in vitro em cultura celular, que eu não destaco aqui, né, de citotoxicidade. A gente mostrou que o imunolipossoma foi bastante citotóxico para essas linhagens de tumor de mama. E aí a gente estabeleceu um modelo xenográfico. Xenográfico porque é uma célula humana que a gente se baseou, é uma célula SKBR3, HER2 positiva, e a gente desenvolveu um modelo tumoral de câncer de mama em um camundongo imunossuprimido, então é um modelo bastante clássico, que consegue, nesse camundongo sem um sistema imunológico operante, consegue desenvolver essa célula humana e gerar um tumor. E aí desenvolvemos esse tumor e administramos controle negativo, controle positivo, que é uma solução dos dois fármacos, o lipossoma e o imunolipossoma contendo anticorpo em preto. A gente observou que o tumor foi muito melhor controlado com esse grupamento do imunolipossoma, esse grupo do imunolipossoma. Se a gente comparar com o lipossoma em verde, não houve diferença do controle dos dois fármacos com o lipossoma, ou seja, só encapsular, se baseando em efeito EPR, não foi suficiente. A gente precisou aqui, com certeza, do papel do anticorpo, né? Fizemos as análises histológicas, mostramos os tumores ao final do estudo, né, que estavam bem menor que o grupo do imunolipossoma. E a gente agora, em 2020, publicou um trabalho, isso é bastante recente, né? Esse artigo tem 2 meses, onde a gente também continuou trabalhando com imunolipossoma, mas agora não para o alvo HER2, para câncer de mama. Estamos agora pensando em tumor de próstata, explorando um alvo que não é tão convencional assim, para o tumor de próstata, porém existe evidência clínica que é um alvo do EGFR. Então, existem células de tumor de próstata que superexpressam o EGFR, que é um receptor, então, ligado também a fator de crescimento. E o anticorpo que a gente utilizou é o cetuximab. É um anticorpo quimérico, então, anti-EGFR, que já está no mercado, já está aprovado na clínica, né? Então, a gente basicamente pegou esse anticorpo e ligou nesse imunolipossoma, agora não para paclitaxel, porém para docetaxel, que é um taxano ali com uma farmacocinética adequada para tratar câncer. E como que a gente sintetizou esse imunolipossoma? Primeiro, a gente precisou encapsular o docetaxel. E aí, qual condição, qual lipídio, qual razão farmacolipídio, quanto de DSP, que é o lipídio pegilado, quanto de colesterol, todas essas eram incógnitas perguntas, então a gente tinha diversas variáveis, a gente fez uma combinação dessas variáveis utilizando uma estratégia de design fatorial, né, planejamento fatorial do tipo box banking, que nos ajuda a reduzir o número de experimentos, a combinar essas diferentes variáveis e dar uma resposta segura, né, dar uma resposta com uma análise estatística nos auxiliando a escolher uma melhor formulação. Então aqui a gente tem os gráficos de superfície de resposta com essas diferentes combinações de variáveis e a influência de tamanho de partícula, PDI, eficiência de encapsulação, que são os principais parâmetros físico-químicos.
Fizemos estudo também de liberação, a gente mostra aqui nesse gráfico, né? A gente tem aqui a microscopia mostrando a estrutura em bicamado do lipossoma. O imunolipossoma teve uma liberação um pouco mais lenta do que o lipossoma, porque o imunolipossoma é mais hidrofílico em função dessa barreira que tem do anticorpo, então é uma barreira para o próprio fármaco lipofílico atravessar, então ele acaba tendo uma liberação mais lenta. É um sistema que a gente avaliou a questão da estabilidade, a gente teve estabilidade e também fizemos a avaliação por infravermelho e por análises térmicas, querendo saber se o docetaxel, como ele estava encapsulado, né? Se no estado molecular, amorfo ou cristalino, o que a gente observou foi que a encapsulação foi no estado amorfo, ou seja, mais solúvel, o que é importante do ponto de vista de biodisponibilidade, como eu já destaquei. E aí a gente também se perguntou como que esse anticorpo estava após a reação de funcionalização, após uma reação de ligação química covalente, né? Será que ele manteve a sua integridade, a sua estrutura? Então a gente avaliou a estrutura basicamente primária, utilizando a eletroforese, né, do tipo SDS-PAGE, aqui observamos, comparamos o imunolipossoma com o cetuximab, então temos aqui o lipossoma, o anticorpo tem 2 cadeias leves e 2 pesadas, né, totalizando 150 kilodaltons, e foi o que a gente observou, então o anticorpo estava presente. E aí a gente quis saber também como que estava a estrutura terciária, através também de uma varredura em fluorescência, né? Os aminoácidos aromáticos, eles exibem fluorescência, triptofano, por exemplo, e o que a gente observou foi que, em comparação ao cetuximab, o imunolipossoma teve um perfil semelhante, então significa que a estrutura terciária foi preservada. E em cultura celular, avaliamos também em 2 linhagens, uma linhagem EGFR negativa, uma linhagem EGFR positiva, e avaliamos isso em microscopia confocal, citometria de fluxo, e a gente observou que essa fluorescência indicada pelo lipossoma, a gente colocou uma sonda fluorescente, encapsulou uma sonda fluorescente no lipossoma, somente o imunolipossoma permitiu essa captação na célula EGFR positiva, na célula negativa nem houve. O lipossoma aqui ficou azulzinho só, que representa o núcleo da célula, né? A gente marcou o núcleo com DAP, ele fica azul, e só o verdinho do lipossoma a gente observa só no grupo do imunolipossoma com a célula positiva, que é um zoom dessa mesma foto, né? E esse comportamento aqui foi confirmado por codificação. A gente codificou em citometria de fluxo, aqui em verde, o imunolipossoma foi que teve a captação maior, então a gente confirmou. E a gente observou também em cultura celular, utilizando o PC3, que é uma linhagem EGFR negativa, e a DU-145, uma linhagem EGFR positiva, né, em diferentes tempos de incubação, que o grupo mais tóxico foi realmente o imunolipossoma, mais tóxico do que o DTX, mais tóxico do que o lipossoma. Aqui, para ter uma ideia, né, nesse grupamento mais tóxico aqui, nesse estudo do DTX em vermelho, lipossoma em amarelo, e aqui o imunolipossoma em verde, que foi o mais citotóxico. Então, esse trabalho publicamos na revista Collagen Surfaces V Biointerfaces esse ano. E a gente tem também outros interesses, né? Não só a via parenteral, mas também a via tópica. A gente sabe da questão da prevalência de tumores, principalmente em países ensolarados, como o Brasil, né? Então, de tumores de pele. Porém, a pele é difícil a gente ter uma administração pela pele, porque a própria pele funciona como uma barreira para a administração de fármacos, em função principalmente das características das células da pele, né? Ela é estratificada, tem diversas camadas, e a gente tem a camada mais superficial, que é o extrato córneo, que é uma camada bem difícil da gente ultrapassar. Então, uma estratégia não só é usar a nanotecnologia, utilizar, por exemplo, lipossomas para encapsular um fármaco como 5-fluorouracil, nesse trabalho aqui, então, publicado na revista Journal of Controlled Release, há 2 anos atrás. Então, a efetividade pelo tratamento do câncer de pele é aumentada por iontoforese de lipossomas com alvo de EGFR e contendo 5-FU comparado à injeção subcutânea. Então, aqui apareceu a palavra iontoforese, que é uma técnica física, então, que a gente utiliza uma corrente elétrica de baixa intensidade, então, por isso mesmo a gente tem aqui nesse graphical abstract, a gente tem aqui o camundongo com o tumor, e aqui a formulação e esses eletrodos para poder passar corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica favorece por diversos mecanismos, um dos mecanismos é eletroosmose, ou seja,
a gente favorece a hidratação da pele e a água acaba arrastando esse transporte de água gerado pela corrente elétrica, acaba arrastando esse lipossoma contendo o fármaco, promovendo, então, o depósito desse lipossoma, a penetração cutânea desse lipossoma contendo o fármaco. E a gente conseguiu mostrar que essa efetividade do tratamento foi melhor quando a gente utilizou o imunolipossoma contendo cetuximab, porque a célula de pele é superespécie de FR responde ao cetuximab, então o iontoforese foi ainda melhor do que a realização da injeção subcutânea, então foi uma coisa bastante inovadora. Fizemos estudos em cultura celular, mostrando que o imunolipossoma em verde foi muito melhor captado do que o lipossoma, em função dessa interação que a gente tem entre o anticorpo e o receptor. Fizemos isso em citometria de fluxo, onde a gente observou o mesmo comportamento, então essas técnicas elas sempre aparecem junto, né? A observação por microscopia confocal e a quantificação por citometria de fluxo. E realizamos também, desenvolvemos um método bioanalítico para quantificação de 5-FU em pele, e a gente quantificou, a gente realizou os experimentos, né, a entrega passiva desse lipossoma e a entrega iontoforética. Então, quantificamos na epiderme viável e no receptor, e o que a gente observou foi que o imunolipossoma, quando a gente utilizou iontoforese, teve uma quantidade muito maior de 5-FU depositado na pele do que, por exemplo, o lipossoma. Então, o imunolipossoma potencializou essa entrega do 5-FU em camadas da pele. E realizamos o estudo em vivo em modelo xenográfico, né? Utilizamos camundongos imunossuprimidos e fizemos o estudo EGFR positivo, né, no camundongo, e responde ao cetuximab. E o que a gente observou foi que o imunolipossoma, quando aqui na esquerda fizemos estudo empregando iontoforese, a técnica física, em comparação à injeção subcutânea. E o que a gente observou foi que os tumores, aqui é o volume tumoral, esse valor aqui, né, na coluna, 167, né, milímetros cúbicos. Então, tumores muito menores do que, por exemplo, com o lipossoma, que é 437, ou a solução do 5-FU, 517, mostrando que, pelo fato do imunolipossoma ter direcionado por iontoforese a captação, o transporte pela pele, a captação pela célula, ele ficou menor esse tumor após o tratamento do que, por exemplo, simplesmente injetando subcutaneamente, que um volume de 364, mostrando o importante papel de nano, importante papel do target e também da técnica física aqui por uma administração tópica. Bom, esses são alguns dos resultados mais recentes que eu quis destacar, mostrando um pouco do que pode ser feito como avanço em nano. Então, eu destaco principalmente a questão do targeting, que isso está aparecendo em pesquisa há bastante tempo já, há pelo menos 10 anos, e nos últimos 5 anos isso tem cada vez mais aparecido em estudos clínicos. Então, com certeza, podem representar um caminho aí da nano para o futuro. Então, agradeço às agências de fomento por possibilitarem esse trabalho em diferentes etapas. Teve participação da Unesp, da USP, aqui da Universidade Federal do Ceará, com apoio de CAPES, FUNCAP, CNPq, FINEP, e grupo de pesquisa, Centro de Desenvolvimento em Ensaios Farmacêuticos, CDFAR, GPNano, que é o grupo que eu coordeno, grupo de pesquisa em nanotecnologia, aqui está um registro de parte da equipe. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço o convite. Aqui eu encerro a minha apresentação.